Bom dia a todos e todas. Sou a professora Eva, mais uma vez aqui com vocês no projeto Estudar Juntos, com temas que vão ajudar vocês aí nas questões do Enem. Espero que estejam todos bem. Para nossa conversa de hoje é a continuação daquela conversa da semana retrasada, na verdade, que foi a Revolução Russa. Bem, naquele momento a gente discutia um pouco sobre essa Rússia pré-revolucionária, nós vimos também o ensaio geral de 1905, e agora a gente vai entender um pouco mais 1917, todos os acontecimentos em torno desse ano. Bem, para continuar essa conversa, é importante entender um pouco sobre a Rússia na Primeira Guerra Mundial, porque assim, a Primeira Guerra Mundial ela vai ser um elemento importantíssimo para a Revolução Bolchevique de outubro. Isso porque a situação da Rússia ela foi agravada pela Primeira Guerra Mundial. Você tinha nesse momento muitos soldados que eram camponeses, né? Então eles recrutavam muitos camponeses para compor esse exército, porque assim as primeiras levas, depois das primeiras baixas, né, nesse conflito, eles vão precisar de novos homens, não é, para compor. E aí, de onde eles recrutariam esses homens? Principalmente do campo. E eram homens mal equipados. As táticas do exército russo, elas eram consideradas atrasadas em relação às outras. Para vocês terem uma ideia, a Rússia ela só começou a fabricar canhões apenas em 1916. Então, assim, já estava no terceiro ano da guerra. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial ela vai começar em 1914. Existia uma série de elementos, de instrumentos e armas que eram utilizados pelos outros exércitos que a Rússia ela não fabricava, como projéteis, por exemplo, não é? Armas de artilharia, e eles tinham que importar esses instrumentos de outros países, o que dificultava ainda mais, né? Pra, uma outra questão que eu acho interessante lembrar é que assim, a primeira fase da guerra, quase um terço dos soldados russos eles tinham de esperar que seus companheiros morressem para obter as armas. Então veja a situação de precariedade desses soldados dentro da guerra. E aí, obviamente, que você vai ter um comando que tá muito ligado ainda a essas táticas, a, a essa essas estratégias de guerra que eram que não acompanhavam, não é? Pelo fato de você ter muitos camponeses saindo do campo e indo para o fronte de batalha, isso vai mexer de uma maneira muito intensa com o abastecimento. Então você tinha um abastecimento muito precário. Primeiro pela escassez desses itens, mas não era só isso. Existia também uma problemática logística envolvendo a circulação desse abastecimento. Eu estava falando para vocês agora de soldados que tinham que esperar, outros morreram para poderem se equipar, não é? Isso também é um reflexo dessa dificuldade de circulação, não é? De instrumentos. Bem, a somatória de todos esses elementos aqui, então, muitos soldados e camponeses mal equipados, táticas consideradas atrasadas, um comando ineficiente, um abastecimento precário, levavam a Rússia a ter uma série de derrotas nessa Primeira Guerra Mundial. Isso tinha um problema porque primeiro que dificultava ainda mais a situação interna, não é? Porque você tinha que se voltar para a guerra, você tinha uma escassez de alimentos e além disso, aumentava a insatisfação da população. Né? Insatisfação da população porque via pessoas queridas, né, famílias se desagregando, se decompondo, porque chefes dessas famílias tinham que ir para a guerra, né, os soldados que iam para essa guerra. Aqui são imagens desses soldados, aí tinha alguns momentos também de lazer, esse daqui aquela, como é o nome, gente? Eu esqueci. Campo de guerra?
Eu não lembro o nome. Mas essa que você fica puxando a corda, não é, para ver qual o time que ganha, enfim, era uma forma também desses soldados, de alguma maneira tentarem não se desprender, mas pelo menos aliviar essa rotina, esse cotidiano da guerra que era tão pesado, não é? Um outro problema, e aí eu esqueci de comentar, que está muito relacionado a esse comando ineficiente, é porque, primeiro, imagine o seguinte: você tem a perda de quadros profissionais, não é? Aqueles que tinham uma carreira militar dentro do exército, vinham de uma preparação e tudo mais. E aí, quando há essas perdas, você tem recém-convocados para exercer essa autoridade. Só que nem sempre esses recém-chamados, né, digamos assim, para exercer essa posição de autoridade, eles dispunham de interesse em reprimir os camponeses. Então, existia uma insubordinação muito intensa dentro desse exército, não é? Inclusive o Daniel Arão ele fala do seguinte, né, dos soldados que eram em sua maioria camponeses fardados e que por conta disso eles desertavam em massa para participar da revolução agrária que estava acontecendo lá na Rússia no campo. Bem, essa questão da Primeira Guerra Mundial ela vai influenciar, por isso que eu já falei, né, de fazer com que internamente se piorasse a situação da Rússia. Aqui. O abastecimento nas cidades tornara-se um grave problema desde 1900, oh, gente, botei errado, é 1916. Escassez e inflação eram os tormentos das gentes pobres e dos trabalhadores das cidades, especialmente das mulheres que faziam as filas e enregelavam nelas no outono e no inverno. Esse é do Daniel Arão também. Ó, aí você tem em fevereiro o que também é chamado de uma revolução, não é? Então, chegamos em 1917. Tá? A população, aquele caos de abastecimento, pobreza, o inverno rigoroso, que fazia com que essa crise de abastecimento ela fosse ainda mais intensa. Então, você tem em fevereiro uma explosão dessa revolta, não é? Dessa população que estava indignada com todo esse cenário que a gente já discutiu. Alguns falam, inclusive, que a Revolução de Fevereiro é a Revolução Espontânea, não é? Um termo que hoje já é bastante criticado. E eu prefiro particularmente o termo que foi adotado também pelo Daniel Arão, e eu acredito que não lembro se é do Trotsky, mas assim, ele fala de uma revolução anônima feita por pessoas comuns. Qual é a diferença de uma revolução anônima para uma revolução espontânea? Porque quando eu falo de uma revolução espontânea, eu estou partindo do pressuposto de que as pessoas espontaneamente foram lá e resolveram tomar o poder, o que não foi bem isso, né? Você tem uma série de mobilizações, dentre elas eu queria citar essa Marcha das Mulheres, que aconteceu no dia 23, que foi organizada por uma liga, né? A Liga pela Liberdade dos Direitos das Mulheres. Então, as mulheres resolveram seguir em marcha, reivindicando melhores condições de trabalho, reivindicando creches e direitos, né? Maiores direitos, lembrando que as mulheres aqui elas não tinham direito de votar, de opinar nessa vida pública. Então, essas manifestações de fevereiro, elas vão inclusive iniciar a partir dessa marcha das mulheres. Então, assim, a gente não pode falar de uma revolução que é espontânea, não é? Essa revolução, ela é uma revolução pensada, ela é planejada. Quando vai acontecer essa marcha das mulheres? Elas combinaram o local, elas definiram uma pauta, enfim. Essa manifestação ela aconteceu de forma tranquila, incrivelmente, né, já que é uma Rússia verdadeiro barril de pólvora, e muitos soldados, inclusive, se mostraram simpáticos a esse movimento, né? Aqui uma imagem dessa manifestação da Marcha das Mulheres. Então, mais uma vez, reforçando a importância das mulheres, né, esses agentes históricos
que durante muito tempo foram silenciados pela historiografia, como se essas revoluções fossem coisas de homens e feitas por homens, mas elas também foram feitas por mulheres. As mulheres também estavam lá. E assim, essas mulheres, por que elas se mobilizam, não é? Para essas manifestações. Primeiro porque você tem um cerceamento desses direitos, né? Cerceamento não, ausência de direitos. E além disso, o marido, imagina a situação, o marido vai para a guerra, a mulher fica passando fome com os filhos, ela vai receber alimentos do Estado, e aí ela tem que ficar naquelas filas intermináveis esperando por isso, e além disso, no frio, né? Aquele frio, aquela temperatura nem um pouco amena. Seguindo adiante aqui. Então, assim, depois dessa Marcha das Mulheres, entre o dia 24 e o dia 25, nós temos um grande número de manifestações de rua. Mais de 200 mil trabalhadores, alguns em greves, outros desempregados. Então, assim, foram 2 dias bastante intensos, em que você tem uma presença muito forte nas ruas de trabalhadores ou de grevistas, não é? E aí o que vai acontecer? Diante dessa situação, né, dessa situação tensa e conflituosa nas ruas, o Czar ele emite uma ordem para conter a rebelião à força. E aí, assim, então, a forma que o Nicolau II resolveu adotar para fazer com que essas manifestações de rua elas fossem contidas foi novamente o que ele queria que acontecesse, né? Novamente aquilo que aconteceu lá no Domingo Sangrento, que essas pessoas elas fossem simplesmente reprimidas e houvesse um enfraquecimento desses movimentos, né? Mas o que vai acontecer é que você tem aqui um massacre, as manifestações populares, você tem a morte de 40 civis, isso já no dia 26, mas assim, apesar disso, a gente tem um grande número de soldados, de militares, que não, eles passam daquele movimento simpático em relação à Marcha das Mulheres a aderir de fato ao movimento. Então, assim, você vai ter, por exemplo, no dia 27, as tropas amotinadas, decisão de desobedecer e não atirar em nenhum civil. A distribuição, e aí a consequente distribuição de armas aos manifestantes. Então o que acontece, né? O Czar ele vai dar ordem para que essas tropas elas reprimissem. Você vai ter de fato uma repressão, mas muitos desses militares eles não vão adotar essas medidas de repressão e pelo contrário, né? Eles vão aderir a esses movimentos e vão, inclusive, atuar nessa distribuição de armas, né? Eles vão reforçar, além de apoiar, eles vão reforçar esse movimento. Aí você tem esses amotinados, essas tropas amotinadas que eu estava colocando para vocês, percorrendo as ruas. O que eles fizeram? Né? Eles percorreram as ruas em carros blindados, acenando para o povo, com armas na mão. Aí foi um período também muito, muito bizarro, assim, um período de intensas manifestações, né? De intensas mobilizações, com pilhagens, com saques ao Ministério do Interior. Para vocês terem uma ideia, uma bandeira vermelha foi hasteada no Palácio de Inverno. O quartel da Okhrana, aquela polícia política que a gente comentou na aula passada, ela foi invadida. Então, assim, depois que você tem a invasão no Palácio de Justiça, que ele é incendiado, né, a gente pode dizer que aqui você tem o triunfo da insurreição. Vou colocar um trechinho aqui, justamente dessa Revolução de Fevereiro, é um trechinho do filme Eles se Atreveram. Surge de lo más profundo de Rusia un inmenso grito de esperanza. En esa voz se mezcla la voz de todos los desesperados, los humillados, los desdichados. Febrero de 1917.
Estalla la revolución más profunda de todos los tiempos. En una semana la sociedad se deshace de todos sus dirigentes, el monarca y sus hombres de leyes, la policía y los sacerdotes, los propietarios, los funcionarios, los oficiales y los amos quedan suspendidos en el aire. Las obreras textiles inician el movimiento en Petrogrado. A nadie se le pasó por las mentes que el Día de la Mujer pudiera convertirse en el primer día de la revolución. Ninguna organización había hecho un llamado a la huelga para ese día. En 5 días se suceden infinidad de manifestaciones callejeras y cada vez más fábricas y sectores obreros se suman a la lucha. El movimiento se transforma en huelga insurreccional contra el régimen. Las voces que en un principio pedían ¡pan!, ahora gritan ¡abajo la guerra! Y ¡abajo la autocracia! Las masas invaden las calles, se enfrentan al enemigo, ponen amistosamente la mano en la espalda de los soldados, atacan, se dispersan, de vez en cuando se apoderan de armas, transmiten noticias, recogen rumores y se convierten en un ser colectivo dotado de innumerables ojos, oídos y brazos. Por la noche, después de la lucha, sacan las conclusiones fundamentales. O la ametralladora barre la insurrección, o la insurrección se apodera de la ametralladora. Los obreros del barrio de Vibor, junto a los soldados más decididos, esbozan el plan de acción. La fuerza revolucionaria de las masas golpea sobre el ejército. Los soldados se fueron sublevando uno tras otro. Así, todos los batallones. En el 5.º día de insurrección, los revolucionarios estaban en posesión de automóviles blindados con las banderas rojas desplegadas, sembrando el pánico entre las clases altas. Febrero de 1917. Ante una Rusia que bramaba como un océano, el zar abdicó y el soviet renació de nuevo. Ok. Então, finalmente a gente tem a abdicação do czar, não por vontade própria, mas muito pressionado, né, por tudo que aconteceu. E ele foi pressionado a abdicar, como vocês devem lembrar. O filho dele, era para ele abdicar em nome do filho, mas o filho tinha hemofilia e ele resolveu ficar próximo do filho, né, fazer com que o filho convivesse mais com ele porque a expectativa de vida dele não era tão alta. Então ele acabou abdicando em nome do irmão, e o irmão depois vai abdicar também. Aí você tem então a criação aqui de um governo provisório. Esse governo provisório, ele era liderado pelos mencheviques e pela burguesia, o que nós chamamos de governo de coalizão. O que seria esse governo de coalizão, né? É um governo de forças contrárias, forças diferentes, de união entre partes, né? Então, de um lado, você tem a Duma, que era comandada pelo Lvov. Lvov era um príncipe, um latifundiário, representava, então, os interesses um pouco dessa burguesia, não é? E do outro lado, o soviete de Petrógrado, que aí eu já chamo a atenção para a figura do Kerensky, que é esse que vocês estão vendo aqui na imagem. O Kerensky, ele fazia parte do... Porque assim, estou atropelando um pouco, não é? Os sovietes, eles resolveram que eles não iriam fazer parte, que eles não iriam compor o governo provisório, né? Que esse governo provisório caberia à burguesia, porque lembrando que existia a ideia de fases da revolução, que para que a revolução acontecesse, primeiramente ele tinha que passar por essa fase da democracia burguesa. Então, por conta disso, os sovietes não iam compor o governo.
nessa primeira fase, não é? Eles iriam deixar que fosse conduzido pela burguesia. Porém, os soviéticos eles deveriam fiscalizar, controlar e apoiar o governo provisório. Assim, apoiar desde que fossem respeitadas as demandas populares. Aí, então, o Kerensky ele era vice-presidente do Soviete e ele acabou se tornando, ele era uma espécie de exceção, né? Acabou se tornando ministro da Justiça do governo provisório. Inclusive, ele vai, quando eclode a Revolução de Outubro, era ele exatamente que estava no poder. O Kerensky, ele representava uma política um pouco mais, deixa eu ver se eu coloquei aqui, uma política um pouco mais liberal até. Bem, no dia 1º de março, eles vão, a primeira ordem, né, desse governo provisório, a ordem de serviço número 1, que determinava a criação de comitês de representantes escolhidos entre as baixas patentes e voltado para o exército, né? Esse documento, ele primeiramente tinha sido redigido por membros das Forças Armadas, só que ele não foi assinado e, assim, ele foi escrito antes mesmo ele foi escrito no dia 27, não é? E então, assim, antes mesmo do estabelecimento desse governo provisório, eles escreveram esse documento. Então, que criava os comitês nas unidades militares, em que os oficiais, por exemplo, eles não poderiam participar. Então, tinham que ser representantes dessas baixas patentes mesmo. E ele determinava também as mudanças nas formas de tratamento dentro das Forças Armadas, que para a gente parece um negócio bobo, né? Formas de tratamento, né? Porque, assim, os oficiais, eles não poderiam tratar os soldados, porque eles não poderiam mais tratar os soldados como tu, porque para eles era uma forma de tratamento de instâncias inferiores, não é? Imagina o seguinte, os soldados tinham que tratar os oficiais por voz, porque é sinônimo de autoridade, não é? Enquanto que os oficiais tratavam os soldados por tu, como aquela ideia de eu estou tratando como uma instância inferior. Então, quando isso vem na ordem de serviço número 1, a gente tem aqui uma quebra dessa hierarquia, não é? É muito simbólico até, porque parece boba a questão do pronome de tratamento, mas na verdade o que está se rompendo aqui é uma hierarquia dentro dessa burocracia tradicional. Agora sim, é importante observar o título, não é? É uma ordem de serviço, então eles ainda mantêm alguns laços, não é, com essa burocracia. Bem, esse governo provisório, eles vão decretar também a anistia geral, então todos aqueles revolucionários, aquelas pessoas que eram perseguidos políticos, que eram exilados, eles poderiam retornar à Rússia, não é? Aí você tem a prisão do imperador e da família dele, e uma das medidas que eu acredito que foi uma das medidas mais importantes desse governo desse governo provisório foi a igualdade de direitos de mulheres, finalmente, né? Então as mulheres elas começaram a ter a partir daqui o direito ao voto, né? Aqui são alguns cartazes que eles utilizavam. Esse primeiro cartaz aqui são trabalhadoras, peguem os rifles, isso de 1917, porque é importante lembrar que o movimento feminista, o movimento de mulheres revolucionárias na Rússia, eles já acontecia há muito tempo. Então, assim, a revolução ela vai contar com uma participação forte dessas mulheres, e essas mulheres sendo, inclusive, recrutadas, não é, para participar de uma maneira mais ativa. Ativa que eu estou falando, pegar em armas, né? Esse segundo cartaz aqui é Mulheres, juntem-se à cooperação. Então, visivelmente aqui ele tá evocando essas mulheres camponesas, não é, para também aderirem à revolução. Eu não posso deixar de falar para vocês da Alexandra Kollontai. A Alexandra Kollontai, ela foi a principal nome, né, do feminismo. Ela era bolchevique e, assim, durante o governo bolchevique, a gente vai comentar daqui a pouquinho, ela se torna, inclusive, comissária do povo para assuntos do bem-estar social. Ela era uma mulher
adiante, né, do seu tempo, eu não gosto muito desse termo, mas assim, uma mulher que realmente lutava pelos direitos das mulheres, né, por essa igualdade de direitos. Era muito forte também a questão da a defesa de um, de uma de uma equidade, não é? De ganhar mesmos salários, o direito ao divórcio, inclusive o direito ao aborto, né? Para vocês verem o quanto eles eram progressistas. Bem, em abril de 1917, a gente tem então o retorno do Lenin à Rússia. Lembrando que ele estava exilado lá, estava na Suíça, e aí ele pode finalmente voltar. Retornou como uma espécie de chefe de Estado, honrarias de chefe de Estado, principalmente pelos bolcheviques, não é? E aí ele vai lançar as teses de Abril, que é a ideia de paz, terra e pão. Paz, terra e pão, então assim, paz, tirar imediatamente a Rússia da guerra, porque ele entendia que a Primeira Guerra Mundial era uma guerra imperialista e que, portanto, essa guerra imperialista não condizia com o governo revolucionário, não é? Com aquilo que se pretendia fazer da Rússia. Terra, porque uma das defesas dele era que as terras houvesse uma reforma agrária, elas fossem divididas, elas fossem você tem a retirada, não é, dessa posse da terra por parte desses latifundiários, a terra dividida e isso coordenado sob controle dos camponeses, melhor dizendo, né? E pão, porque um dos interesses dele, uma das defesas dele era o abastecimento das cidades, tentar de alguma maneira solucionar esse problema que era um problema fundamental assim na Rússia, não é? O Lenin ele também vai defender a eliminação do governo provisório, porque ele acreditava que esse governo provisório ele não estava cumprindo com aquilo que se prometia, não é? Que uma das promessas era tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E aí a Rússia continuava lá só perdendo, mas enfim, continuava na Primeira Guerra. Ele também defendia a nacionalização dos bancos e então além disso, né, ele defendia essa ruptura, a ruptura com o governo provisório, porque ele dizia que era uma social-democracia, né? A social-democracia internacional também fazia parte desse projeto dele de ruptura. E assim, como você tinha esse governo de coalizão, de diálogo, não é? Digamos assim, entre a Duma e os sovietes, ele dizia que a Duma não deveria ter poder nenhum, não é? Que todo o poder deveria ser dado aos sovietes. Os sovietes que deveriam controlar absolutamente tudo, não é? Bem, no dia 12 de outubro, a gente tem a criação do Comitê Revolucionário, melhor dizendo, Comitê Militar Revolucionário, e aí esse comitê militar, imagina, eles começam a se preparar de fato para tomar muito por incentivo do Lenin, né? Então o Lenin retorna com esse discurso, com uma popularidade intensa, e os sovietes, os bolcheviques, melhor dizendo, eles vão ampliando a sua força política. Então enviando aqueles revolucionários profissionais, digamos assim, para os interiores, montando novos sovietes, recrutando de alguma forma essa população. Bem, depois do fechamento de alguns jornais bolcheviques, porque como o governo provisório começa a haver essa mobilização e alguns documentos que circulavam, né, sobre as decisões dos bolcheviques de rompimento, eles resolveram fechar alguns jornais bolcheviques e alguns jornais também de extrema direita, e aí é o momento em que você vai ter essa imagem aqui, a imagem Homens da Guarda Vermelha. As tropas, elas foram, a partir desse momento, né, que houve o confronto, o fechamento de alguns jornais e tudo, algumas tropas elas foram enviadas para alguns pontos de Petrogrado. E assim, é um momento em que começa realmente a Revolução Juvenil. Nossa, posso, barulho. Bem, aí você tem o ataque ao Palácio de Inverno, que é quando os bolcheviques de fato assumem o poder em outubro de 1917. Os bolcheviques, então, eles vão dar entrada numa fase socialista, eles vão iniciar o processo de estatização das empresas, dar início também à reforma agrária,
aquela promessa, não é, de tirar a Rússia da guerra, ela vai ser concretizada assim que eles assumem o poder. Lembrando que o primeiro líder, né, vai ser justamente o Lenin, e aí ele imediatamente quando ele assumiu o poder, ele já começa a fazer essas negociações para retirar a Rússia da guerra. Só um momentinho que eu quero mostrar esse mapa para vocês, porque ele é muito interessante, que ele vai mostrar o território, de como a Rússia ela perdeu o território. Inclusive foi objeto de algumas críticas de algumas pessoas criticando o Lenin, não é? Dizendo que o ideal seria um acordo de paz em que não se perdesse território, não pagasse indenização, que não foi exatamente o que aconteceu. Bem, a consequência disso é que você vai ter depois uma guerra civil que vai de 1917, na verdade, 1918 a 1922, porque aqui você já tem um exército vermelho pelo Trotsky, não é? Lembrando que o Trotsky, ele juntamente com o Lenin estão ele era um bolchevique e ele estava nesse momento bem à frente de todo esse processo revolucionário. Aí você tem um confronto de forças nesse período da Guerra Civil. Ô, gente, me desculpe, tá me dando um incômodo ficar olhando essa data aqui errada, mas assim, tenho consciência de que está errada, né? É 1918. O confronto de forças contra-revolucionários, porque você tem, então, uma série de movimentos, de manifestações que não apoiavam essa revolução bolchevique, que, inclusive, colocavam a Revolução Bolchevique como um golpe de Estado, que de fato foi um golpe, não é? Eles, enfim, tomaram o poder à força. Então você tem o Exército Vermelho, de um lado, comandado pelo Trotsky, em defesa dessa revolução, e do outro lado a gente tem um confronto, ou melhor, do outro lado nós temos essas forças contra-revolucionárias. Uma dessas, que não era a única, não é? É o Exército Branco. O Exército Branco que recebia, inclusive, ajuda de vários países estrangeiros, ajuda não só de pessoal, como de dinheiro, né, e armas, porque era interesse acabar, sufocar essa revolução. Bem, as consequências da revolução, você tem milhares de mortos, os bolcheviques no poder, o enfraquecimento das dissidências no interior da Rússia e o surgimento da União Soviética. Então, assim, de 17 a 21 a gente tem o comunismo de guerra, no segundo momento é a nova política econômica, que o Lenin defendia o seguinte, que a Rússia precisava se industrializar um pouco para poder avançar na revolução, né? Aquela ideia de um passo para trás, para dois passos na frente. E, por fim, você tem os planos quinquenais já sob a administração do Stalin. Só queria dizer o seguinte, que depois da morte do Lenin, em 24, começa essa disputa pelo poder entre, de um lado, o Trotsky e do outro lado, o Stalin. O Stalin, ele já fazia parte dessa máquina, não é? Então ele vai conseguir assumir o poder, e quando ele assumiu o poder, o Trotsky passa a ser perseguido e vai ficar buscando exílio em várias outras cidades, em vários outros países, e vai para o México, mas sempre perseguido, tanto que ele vai ser assassinado a mando do Trotsky, e a mando do Stalin, melhor dizendo. E assim, o Trotsky ele vai se colocar como uma voz de oposição àquilo que vai acontecer dentro da União Soviética depois do domínio do Stalin, né, em que aí você já deve lembrar, um governo autoritário, ditatorial, não é? Aqui é a bandeira da União Soviética, você tem a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a bandeira vermelha, a foice e o martelo, os trabalhadores do campo e os trabalhadores da cidade. Bem, sobre a Revolução era isso. Eu vou deixar aqui algumas questões para vocês, né, de como que isso aparece em prova, e aí vocês tomem nota, depois, logo no final, tem o gabarito. Obrigada pela atenção, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, mandar mensagens, enfim. Obrigada, gente, continuem estudando.